Está começando mais um episódio de Irmãos do Pop, o seu podcast preferido. Hoje vai ser o episódio Uhul! mais bafo. Eu sou a Lê. E eu sou o Matheus, e hoje a gente tem um convidado que vocês pediram muito pra gente. Essa hora chegou. Por isso que eu falei, esse episódio vai ser o mais bafo. Vai ser o mais bafo. Porque assim, eu e o Matheus, vocês já estão acostumados com o nosso jeito e tal. Só que vocês percebem que quando junta eu, o Matheus e esse convidado, nossa, aí o bicho pega. E vocês já conhecem esses convidados, então vamos apresentar quem é, Lê? Vamos, apresenta você. Da família Diório, de Caxambu e Alfenas, diretamente pros Irmãos do Pop. E com vocês, João Diório! O nosso irmão mais novo. Oi, Vocês gente, pediram tudo bem? muito! E a gente veio João trazer está hoje entre um nós. papo. A gente veio trazer hoje um papo que é um pouco polêmico pra gente entre si falar. Porque assim, vai ser um pouco engraçado, eu acho, a gente conversar sobre isso, porque a gente não tem costume de conversar muito sobre esse assunto entre a gente, né? Talvez eu e o Ale mais. De tudo que a gente tipo fala, assim, assim, eu sinto que não é muito, né? A gente fala Não. pouco desse assunto. A gente fala pouco. Então, hoje o nosso tema é sobre sexo e virgindade. E aí, a gente queria comentar um pouquinho sobre isso com você, como é que foi pra gente, né? 3 irmãos homens pra perder a virgindade numa cidade pequena e falar sobre sexo, um com o outro ou com amigos. A gente queria trazer isso daqui pro nosso mundinho no podcast. então, esse tema é muito engraçado de falar, porque olha como o babado começa, né? Eu sou o irmão mais velho, depois vem o Matheus e por último é o João. Qual é o mais maluco desse trio que a gente forma, né? Eu e o Matheus, tanto eu quanto o Matheus como o João, a gente é muito diferente um do outro, mas ao mesmo tempo a gente é muito parecido no quesito, tipo assim, sangue do mesmo sangue, a gente se une de um jeito que não dá pra explicar. E eu acho que o mais engraçado dessa nossa união de amizade é que a gente sempre se diverte muito quando a gente tá junto. Uma coisa que a gente não consegue ficar sem fazer é ficar dando risada e tudo mais. Só que o processo é muito engraçado, porque em vez de ter começado pela escadinha comigo, e depois o Matheus e depois o João, foi o processo ao contrário. Quem perdeu a virgindade primeiro de nós três foi o João Gabriel. Babado. Olha isso, que babado. Eu não tinha nem beijado na boca, o João Gabriel não era nem virgem. Ou seja, o João, ele fez tudo mais rápido do que a gente, porque ele foi o primeiro a vazar da igreja. Ele foi o mais... ele já meteu o louco muito cedo. Então, tipo assim, eu e o Matheus, a minha mãe, igreja. Aí o Matheus, tá bom, mãe, tá bom. O João falava, Namoro não de vou, corte. tô nem aí, não sei o quê. O João causava. Então, tipo assim, tudo que eu e o Matheus a gente não deu de trabalho de enfrentar, assim, tipo, os outros, o João dava muito. O João era da pá virada nesse sentido. Ele sempre foi muito bravo, sei lá, a cara do João. Naquela época era, sei lá, eu coloquei a cara a tapa mesmo, desafiei minha mãe, falei que eu não queria fazer essas coisas de igreja, eu queria sair. Ele não o João nunca era o menos curtia minha apegado às vida coisas já, de né? igreja. E ela foi legal, até, no final ela até deixava eu fazer minhas coisas, mesmo que implicando com uma coisinha ou outra, né? Mas foi bom. Ela não tinha mais força também, né? Porque comigo, também. o Matheus... Eu lembro de uma horrores. história. Eu lembro de uma história. Não sei se o João vai lembrar. A gente o Ale já morava em São Paulo. E eu estudava à tarde, eu estudava de manhã, o João também. Só que assim, eu estudava de manhã e tinha alguns dias que eu estudava à tarde. Eu acho que eu estudava à tarde, de manhã e de tarde. Segunda, terça e quarta. E às vezes de 15 em 15 dias, segunda e quinta-feira também. E aí teve um dia que tinha uma menina que o João gostava muito. Eu vou falar o nome dela aqui, mas na hora eu vou cortar. Acho que era... Você lembra, João? Foi com ela. Aí um dia, a gente tava em casa à tarde, eu ia faltar aula à tarde. Aí eu cheguei, aí o João falou assim, você não vai pra aula não? Aí eu falei assim, não, eu vou faltar. Tava tudo esquematizado, já tava planejado, minha parte, já tava planejado. Mas tava planejado o quê? A virgindade do João? Não, ele queria transar, ele não queria transar com eu ia ela perder minha só. virgindade com ela aquele dia. Aquele dia? Foi com ela? Foi, graças a Deus. Mas eu sabia que nessa história tinha sido o dia da virgindade. O Matheus tá contando fake news. Não, eu não sabia que foi o dia da virgindade essa história, eu não sabia. Foi. Passado, eu fico feliz, porque foi tipo uma pessoa que eu adoro. Sim, foi total. Muito bom. Aí, o que aconteceu? Ele virou pra mim e falou, nossa, não, vou trazer uma menina aqui em casa, que não sei o quê. Ai, por favor, vai pra casa da Norma. É que a Norma é uma tia nossa que ela mora embaixo da nossa casa. Aí, tipo assim, eu lá, tipo assim, tendo que estudar pro Enem. Falei, gente, eu não acredito que eu vou ter que sair de casa, da minha própria casa, do meu próprio quarto, pro João poder transar. E aí, foi isso que aconteceu. Eu tive que ir pra casa da Norma. Eu fiquei lá, no TED, lá na casa da Norma não tinha internet, não pegava a internet lá de casa. O Matheus é o irmão mais legal, né? Ele faz tudo pra todos, ele não tá nem aí. Pô,
E, O e o Matheus é o detalhe, eu mais já fiz alto. muito disso pro Alexandre. Teve vez que eu fiquei, tipo, horas no Aham. Mackenzie Aí, assistindo ó. Hannah Montana no celular. Eu baixei Hannah Montana no celular pra eu ficar assistindo, só pra Alexandre poder ficar Gente, pelo transando. amor de Deus, às vezes, eu falava: "Matheus, eu quero muito transar com esse bofe, você não tá entendendo, eu espero há muito tempo". Ele: "Ai, tá bom, não sei o quê". Ai, só que É, mas nessa época eu e o Alexandre, a gente morava em kitnet, a gente dividia é, quarto tinha nessa que dividir a época. Então tinha quarto que e ser, tal, então não tinha sei que o ser quê. assim. Mas o lance o Matheus pegou uma fase minha que eu era muito viciado em sexo. Mas não, vamos voltar para o Deixa eu João, terminar, porque né? essa é a Deixa eu parte mais terminar. É. bafo. Aí eu fiquei lá, aí eu fiquei esperando e não acabava nunca, não acabava nunca. Eu já tava de saco cheio. Eu falei, gente, eu vou ter que mandar uma mensagem pro João. Aí eu mandei mensagem, falei, João, e aí? Aí ele falou assim: ah, pode subir, esqueci de te avisar. Eu fiquei lá, ó, esperando horas na casa da Norma sem fazer nada, morrendo de tédio. Ah, E eu aí pensei foi que você isso. tava lá gostando de conversar com ela, Eu ia. tava tranquilo. Não, eu adoro conversar com a Norma, mas eu ia ficar fazendo o quê lá na casa dela? Já tinha assistido Chocolate com Pimenta umas 30 vezes nas replays da Globo. Não ia aguentar mais. E aí, então, essa foi a sua primeira vez, Jô. Foi. E como é que Foi foi, tipo assim, como é que foi essa Quantos anos você sensação, tinha? assim? eu devia ter uns 15 para 16, não lembro muito bem. Gente, eu lembro quando eu fiquei sabendo dessa história, eu fiquei sabendo bem tempos depois que aconteceu, eu me senti tão humilhado. Eu Eu não também tinha fiquei nem eu tinha humilhado. beijado na boca já, mas eu falei: "Mano, a minha vida é uma Eu não tinha nem bosta". beijado na O boca João com 16 Gabriel, tipo, anos. já perdeu a virgindade, mano, tipo assim, nossa, minha vida é uma desgraça. Eu acho que eu já morava aqui em São Paulo, eu não lembro, eu Já, sei porque a já minha vida era morava. uma Eu acho desgraça. que você já estava em Mas São Paulo já. olha que tristeza. E foi naquele colchão vagabundo que tá com o mesmo lençol até hoje, aquele azul. Não, essa cama não existe mais, Não, Alexandre. essa cama já nem existe, mas foi num Não, mas vocês colchão, foi lá transaram na no colchão ou na sala. cama? Não, foi na sala, foi no colchão, na sala. Eu Faz falei, é no tempo colchão que já. todo mundo dorme quando é visita, aquele É. colchão nojento, Não, velho. esse colchão acho que Caraca, já João, não você tem não mais transou nem não. na cama com a É, menina, você ali na transou cama no da minha mãe, colchão. tadinha. Não, pô, não, mas é que foi que Mas tinha várias aconteceu, camas em sabe. casa pra transar. Naquela época tinha muita cama mesmo lá em casa. E olha É, Não, só, não eu não tinha posso não. falar, até eu já transei na cama da minha mãe lá em Caxambu, pra dizer isso. grito. Só eu que nunca transei em Nossa, cachambô na nossa casa, mas é porque, tipo assim, até eu sair de lá, o sexo ainda era, tipo, pecado, assim, na minha vida, assim, ainda eu ficava muito assustado com coisas sexuais, não sei o quê. Embora eu já tenha visto muito pornôs na nossa casa, mas eu me sentia muito mal. Toda vez que eu via pornô lá em casa, em Caxambu, depois eu ajoelhava e fazia oração pra Deus me Ah, perdoar, todo e mundo. E como é tomava que era o banho pra Deus casal? me limpar. Co- É sério. Toda vez que eu via filme pornô, depois eu tinha que tomar banho. Do nada, de madrugada, eu tomava banho, mas eu que tava pedindo pra Deus me limpar. Gente, Gente, eu e era uma como é que pessoa muito chamava louca. o Matheus canal era lá? mestre pra achar os playboys do meu pai. Toda vez ele que Não, achava os tinha playboys isso. do Gente, eu É, falo, eu era o terrível. Telecine Action, que passava Telecine filme pornô, Action, eu Era não era vi nada. 155, 155, 155, não, 155, 155 era o canal pornô da Sky, que tinha muito filme pornô. 155. É, ai. Passando, ó, Multishow depois da meia-noite. É, não, mas eu conheci coisas pornô mais antigas ainda. Tinha um lance na Band também. Tinha várias coisas assim. Só que, tipo assim, eu me sentia muito mal com essas coisas, porque foi passado pra gente na nossa infância, não como sexo errado, mas aquela coisa de que só ia poder transar depois do casamento, e aí não se falava sobre sexo de forma alguma. Ainda mais, tipo, eu e o Matheus, que tinha, tipo, essa vertente mais de ser mais afeminado, todo mundo já suspeitava muito da gente, pra gente ser gay, nossa, então o sexo era mais do que tabu, assim. Então, tipo, se as pessoas se recusavam a falar de assuntos normais, às vezes, quanto à nossa vivência, ainda mais quanto à nossa sexualidade. Então, a gente cresceu com isso muito fechado. Eu virei uma pessoa muito fechada pra sexo, a ponto de eu, que nem eu falei, eu tive um processo de entender que eu não sou tão inferior com o tempo, e entender que eu podia transar foi, tipo assim, muito, e foi por causa do João até que eu tomei um start, assim, pra eu transar, porque depois que ele transou, que eu vi minha humilhação ao vivo, eu falei, não, preciso dar um Humilhação jeito ao na minha vivo. vida. Então, esse que é muito maluco, assim, se eu for parar pra contar, não faz tanto tempo que eu transo, não faz mais de 10 anos que eu transo, mas assim, que eu sou tão vagabunda, porque depois eu fui tirar o atraso de todo o tempo que eu demorei pra transar, né? E aí, o Exatamente, que que eu penso acontece? nisso. Eu já esqueci já, mano, eu esqueci, tipo, eu já transei muito, entendeu? Tipo, eu já esqueci, parece que eu vivi 30 mil anos de sexo em 7, entendeu? Porque eu acho que é isso, eu tenho 7 anos de sexo na minha vida. É muito pouco, graças a Deus, eu estou num nível avançado, eu tenho um QI sexual muito grande. Mas voltando, assim, o que acontece? Eu fui, e aí eu lembro que, tipo, o João já tinha perdido a virgindade, eu falei, mano, e agora, o que eu faço? E foi na época, tipo assim, que... Ai, peraí, foi depois que eu operei mesmo que eu perdi minha virgindade, sabe por quê? Porque aí eu fiquei em Caxambu, aquela época depressiva, e quando eu voltei, eu entrei na turma da Castanha, da Gabizão, desse pessoal que andava comigo, né? Só que, tipo assim, eu não Ah, era Eu eu achei que você adorava tinha gay na eles. perdido época. antes.
Não tinha. Eu só tinha perdido a BV. Tinha beijado uns homens lá, né? Mas eu nunca tinha transado. Tinha medo de transar, né? Mas aí acontece. Aí eu fui. Teve uns babados, só que aconteceu. E aí me assustou. Foi antes de eu ficar doente. Aconteceu algumas coisas que eu fiquei bem chocado. E aí foi quando eu fiquei muito doente. Aí foi aquela época que eu voltei, morei em Caxambu, tive que trancar a faculdade. Aí quando eu voltei, entrei na turma da Gabizão. Eu não entrei amigo da Gabizão, desse pessoal. Eu era amigo de uma galera muito nerd. Muito nerd mesmo, assim, sabe? Que tipo assim, bem nerd. Eu era amigo deles e tal. E porque eu era o aluno novo, ninguém queria fazer amizade comigo, então sobrava, tipo, o único grupo que sobrava vaga era, tipo, deles, assim, sabe? E faculdade tem muito trabalho de grupo e tal. Aí eu fazia trabalho com eles, e aí acabou que, tipo, um dia lá, a gente tava numa aula de computação gráfica, e aí a gente começou a falar de virgindade, e eu já era tudo pra frente, fazia várias piadas, não tava nem aí, eu soltei que eu era virgem. E eles ficaram, o quê? Você é virgem? Tipo assim, ninguém do grupo era virgem, tipo, todos os nerdzão, todos eles já tinham perdido virgindade, só eu era virgem. Nisso eu acho que eu dei um impulso, falei, nossa, meu irmão perder a virgindade, todo mundo. Que medo é esse que eu tenho de sexo? Tipo assim, olha o tempo que eu me fechei. Tipo, a minha cabeça não pensava, eu me recusava a pensar. Eu excluía essa possibilidade da minha vida. Isso é muito louco. E aí eu lembro que eu fui no mesmo final de semana, tinha uma menina que tinha pegado muita DP, assim, ela era sapatão, assim, né, na faculdade. Eu virei amigo dela. Aí eu falei, me leva pra sair, vamos sair, não sei o que. Aí eu contei pra ela, eu sou virgem, não sei o que. Ela, não, pera, eu vou te ajudar. Aí a gente foi numa balada da Augusta, assim. Aí eu fui, peguei, nessa época de balada, assim, que eu ia com essa galera, tipo, só ia com a galera sapatão da faculdade, assim, fazer DP, né? Aí eu ia com as meninas na balada lá, aí eu pegava um ou dois caras, aí, tipo, quando eu comecei a trocar nude, eu ficava assustadíssimo quando alguém me mandava foto de pau, assim, eu ficava pensando naquilo o dia inteiro, oh, meu Deus, um pau, sabe? No começo de nude, assim, sabe? Eu ficava, meu Deus, e agora eu mando o quê? Minha bunda? E a minha bunda nem era bonita, era peluda, horrorosa, assim, sabe? Aí eu falava, ai, não sei o que fazer, não sei o que lá. Imagina eu que não sabia fazer chupa, essas coisas, eu ainda tinha que entender todos esses negócios. Por isso que eu tinha muito medo, assim, tipo, dar o cu, doer, assim, porque eu sabia que eu não ia meter em ninguém, né? Aí, beleza. Aí eu fui e falei, e agora? Aí eu fui numa balada, peguei um cara, assim, mó safado, assim, beijei ele horrores e tal. E na época, tipo, a gente passava Facebook ainda. Eu passei meu Facebook pra ele. Só que aí era, tipo assim, sabe? Tipo, eu passava meus contatos pros outros, eu romantizava muito os carinhos. Eu romantizava a minha primeira vez, eu achava que ia ter que ser assim, assim, assado. Quando eu vi que não ia rolar, eu falei, quer saber, vou pegar o primeiro cara mais safado que der trela pra mim. E aí esse cara, no dia seguinte, ele foi e mandou mensagem pra mim no Facebook, que ele me adicionou, e nisso eu tava com uma menina de Caxambu, a Caroline, sabe a Caroline da igreja? Sei, adoro Uhum, ela. ela é mó legal, ela Ah, era uma eu acho menina que, da acho que igreja que até ela eu sempre sei que foi é, mais acho que pra eu sei que é. frentex, assim, então ela era super minha amiga. Aí eu falei, Caroline, eu sou virgem, não sei o que, eu não posso mais ser virgem, não sei o que, na faculdade. Ela, pera. Aí eu falei, olha, eu acho que eu quero transar com o primeiro safadão, não sei o que lá. Esse cara me adicionou ontem, só que eu não sei trocar ideia com ele. Aí a Caroline falou, dá o celular aqui. Ela começou a conversar com o cara como se fosse eu, marcou do cara ir lá em casa, falou, ó, ele vai na sua casa no sábado. Foi mais ou menos assim, a gente combinou assim, né? Aí durante a semana ele até mandou mensagem, tudo certo pra sábado, eu tudo, não sei o que. Aí eu fiquei mó nervoso. Aí no dia eu chamei essa minha amiga sapatão, falei, nossa, eu não sei dar o cu, não sei o que, tô ferrado. Aí ela, vamos procurar no Google. Eu, dar o Procurar no cu. Google é ótimo. Aí eu fiquei procurando como fazer pra dar o cu e tal. Aí eu fui na farmácia, comprei tudo, só que eu não fiz a chuca ainda. Foi por milagre de Deus que eu não caguei no pau do cara. Eu não sei como isso aconteceu de verdade. E aí eu fui sair com ele e tal, e eu tava decidido. Quando eu decido uma coisa, nada impede, entendeu? Aí eu fui sair com ele, fui num barzinho da Augusto, assim e tal. Aí ele falou, ah, vamos pra sua casa? Eu falei, vamos. Aí a gente chegou em casa, começou a se pegar. E aí a hora que ele foi já tirar minha roupa, assim, pra transar, eu já falei, sou virgem, sou virgem, sou virgem. Aí, aí ele, ai, calma, é minha primeira vez, mas eu quero perder a virgindade hoje, não pode deixar de ser hoje. Ele lá, de pau durão já, uma rola enorme, assim, ué. Aí eu, nossa, tô fodida, né, o que eu vou fazer? Meu cu virgem lá, o que eu faço? Eu depilei a bunda, fiz tudo certo, assim, tal, né, tudo certo, menos a chuca, que louco. Aí, Mas é que você não beleza. fez porque você não sabia Eu ou não porque tipo, você não sabia sabia? fazer Ah, tá. chuca. Eu peguei o chuveirinho, a hora que eu fui encher, eu falei, ih, vai dar ruim. Porque, tipo, nossa, até eu aprender a fazer chuca foi horrores. Eu, tipo, teve uma vez que eu tinha E é água na minha horrível, eu bunda, odeio. ainda o cara meteu, aí no que ele tirou, saiu um jato de água, de resto, assim, da parede. Caiu em cima da cama que o Matheus Foi dormia. meio Nossa, Matheus, nojento. tadinho, se você já soubesse tudo que já caiu na sua cama. Já transei horrores na sua cama também, viu? Alexandre, mas Mas por quê? voltando. Você tinha a própria cama. Ai, porque no calor do tesão, alguém me jogava na sua cama. Eu, ai, tô transando na cama do Matheus. Uai, bem feito, chato pra caralho. Socorro, meu Deus! Mas voltando só aqui. Aí, foi tipo assim. Aí eu fui, aí ele falou, ai não, calma, ele foi super bonzinho comigo e tal, e eu nem senti dor dessa vez, assim, eu nem lembro. A segunda vez foi horrível, mas a primeira vez foi, tipo, de boa. Aí ele era um menino que fazia história na USP, e depois eu encontrava ele direto, assim, em festa da USP, quando eu ia na faculdade.
E aí, às vezes, eu encontro ele no Minhocão hoje, acredita? Aí, Eu tipo, já vi ele no ai, eu Minhocão. mostrei pro Matheus! Eu já vi ele. O dia que a gente gravou um job na rua, que eu entrevistava os outros no Minhocão, né? A gente tava gravando. Do nada me passa esse cara. Aí eu falei, nossa, e ele tá, tipo, feia hoje, né? Tipo, ele não era bonitão quando eu peguei ele, mas, tipo assim, ele era, tipo, ele faz o estilo de cara que eu gosto de primeiro. Ele é muito alto, assim, Não, e jogava também você vôlei, falou, igual você falou, e você tinha queria um uma cara rola que fosse imensa, safado, né? dura. Aí eu fiquei, é isso, eu preciso começar bem. Mas aí foi isso, entendeu? Tipo, hoje eu sou uma arrombada e, tipo, tudo de boa e tal, super flui. Mas foi muito difícil começar, né? E aí é engraçado que agora eu não se lembro mais ou menos a vez do Matheus, porque a vez do Matheus foi a vez que eu fiquei mais assim. Aí agora, como vai ser? Porque eu tipo, queria poder ajudar, mas ao mesmo tempo não ser muito Do Matheus eu também não intrometido. sei. Eu sou um mistério. Mas o Ale sabia que ia acontecer na minha primeira vez. Eu Não, eu falei pra sabia de ele. tudo. Eu lembro a primeira vez que o Matheus recebeu um boquete. Essa vez foi a mais engraçada. O Como Matheus é que foi? Eu chegou nem lembro branco pra muito. falar Conta, eu comigo. quero saber, eu O quero Matheus ficou, saber. tipo, passado, que ele, tipo Como é que assim. foi? Eu nem eu lembro. Teve um dia que ele se assumiu pra mim, porque o Matheus é tão vagabunda que ele ficou, tipo, de vingança comigo, sei lá, mano. Ele ficava pegando os caras e não me contava. E, tipo, eu não queria pressionar ele pra ele se assumir pra mim, né? Aí o dia que ele falou, ai, não, desde o carnaval saí com os caras. Eu falei, nossa, Matheus, é tipo assim, agosto. Carnaval foi fevereiro, porque você demorou esse tempo Não, todo. Ele. mas eu tentei te contar. Foi bem antes, na verdade. Eu tentei te contar no Rock in Rio uma vez, só que não rolou. Aí depois Foi eu. no Rock in Rio, mas eu Aí tava depois Essa eu. história muito, do Rock in né? Rio eu sei Mas é também, ele muito já difícil falou ser pra irmão mim. mais velho, assim, tipo, pra fazer É. essas coisas. Aí É depois. difícil encontrar pra irmão, por mais que a gente sabe que vai ser a pessoa que mais vai apoiar, parece que é um pouco mais É difícil, assim. difícil, é. Dá vergonha, Mas sei lá. Então, é, a minha mas aí, primeira pera, conta a vez. sua aí. Conta a história da primeira vez que eu recebi um boquete, que nem eu lembro. Quero ver, tipo, a sua reação. Como é que Não, mas eu não foi? lembro. Eu lembro só que, tipo, você tava falando de um menino que você. Falou mais ou menos de um menino que você beijou, sei lá. Foi, Aí beijei ele depois no dia seguinte numa você chegou em festa. casa, tipo, do date, assim, branco, não sei o que lá. Ai, Ale, e agora? Camisinha, remédio, o que eu devo fazer? Não sei o que lá, socorro. Não foi O que assim. foi? Eu gozei na cara de um Vale, menino, falou Chacunди, não quase na foi minha assim. cara, gozei. Ai, gozei nele, isso aqui lá. Ele começou a me chupar. Eu fiquei nervoso, gozei. Eu Eu, tenho calma. vergonha, não foi assim. Aí eu falei, pera, você teve penetração? Alguém entrou no seu cu? Você meteu em um cu? Ele, não, eu fui chupado. Aí eu, ai, chuparam o seu pau. Ele, ai, gozei nele. E agora? Eu, Eu vou não, tudo cortar. bem, acontece. Aí foi isso, não foi lá? Foi. Foi, não foi desse jeito assim também, nesse drama Foi todo igual ele sim. falou, não, Ai, mas foi. gozei. Então, mas a minha primeira vez também foi muito romantizada, assim. Também foi com um cara que eu conheci numa festa, foi na Treta, que era uma época que eu ia muito na Treta, eu ia, tipo, toda sexta-feira eu tava na Treta, e eu não tinha nenhuma pretensão de perder a virgindade na época. Eu queria já, porque todos os meus amigos da faculdade, ninguém mais era virgem, só eu. E as minhas amigas da escola, tipo, até as minhas amigas que eram mais santinhas, assim, na época da escola, já tinham perdido a virgindade porque elas namoravam e tal. Então, assim, eu já senti essa pressão de quando ia ser a minha vez, né? Tipo, é igual aquela pressão que tem quando você vai perder o bebê. Eu já tinha essa pressão de quando é que vai ser que eu ia perder a virgindade. O que amenizava muita pressão era esse lance de eu falar, tipo assim, ai, eu vou esperar o casamento, que eu não sei o quê, porque a igreja acaba amenizando essa pressão pra gente, às vezes. E aí, eu conheci esse cara numa festa, a gente ficou, foi super gostoso, foi no finalzinho da festa, bem no finalzinho, já tava indo embora. Aí, no finalzinho da festa, a gente ficou e tal. E aí, no dia, ele falou assim: quero sair com você, que não sei o quê, vamos sair amanhã. Daí eu falei, vamos. Daí a gente saiu, a gente foi jantar. E aí eu falei, ai, cara, será se eu transo com ele já e tal? Só que aí, tipo, como era muito romantizado pra mim, eu ainda fiquei, tipo assim, não, eu vou querer ter mais alguns dates. Coitado, eu fiz ele esperar 6 dates pra gente poder transar. A gente saiu Foi 6 vezes antes verdade. de transar. E o Matheus eu ensinei a fazer a chuca já. Me ensinou, me Fui ensinou. com ele na farmácia, comprei, Não falei, foi, você não. me Comprei enfiar lá na. quantas Não foi vezes? comigo, porque eu Mas comprei, eu que sabe aonde? falei, Você me você tem que falou. comprar. Você falou, é. Mas o que aconteceu? A gente nunca conversou, eu e ele, a gente nunca tinha conversado sobre sexo. Então eu falei assim, cara, não sei se ele é passivo, não sei se ele é ativo. E eu sabia que existia esse lance da chuca, né? Pra você se preparar e tudo. Gente, E eu a falei, parte da chuca é a parte mais assustadora no começo. Porque você fica, mano, dá muito medo de fazer cocô na pessoa. é, Acontece de cagar no pau, tipo, é normal, entendeu? é Tipo assim, já normal, caguei é. no pau, é normal. Nunca se sabe, né? Porque tá enfiando num cu, porque você queria sair o quê? Mas ai, sei lá, pela sensação de conforto, assim, sabe? No começo era o que mais me brecava de sexo mesmo. Demorou muito tempo pra poder falar que eu gosto de fazer sexo. Acho que demorou anos, porque por tanto tempo assim de desconforto
torto, sabe? Sim, Mas termina aí, eu totalmente. cortei sua história total, né? Depois fala de mim no último episódio. Aí, Ah, vagabunda. Olha a briga, olha a Pelo briga. menos hoje eu tô aí, prestando atenção no que você fala. depois você quer que eu conte depois aí, que a gente já teve uma DR ontem por causa disso? Pode contar, você é sem noção. O Matheus tá confundindo vídeo com verdade, viu, gente? Só pra avisar vocês. Depois eu vou contar mesmo, aí quero ver de quem que vocês estão do lado. Aí eu fui, eu estava com muita vergonha de fazer a Xuca, porque eu lembro que quando o Alexandre fazia a Xuca aqui em casa, tipo, além do Alexandre já ser muito podre, tipo, o banheiro ficava muito fedido, eu não aguentava, e a gente dividia banheiro na época. Cheirão de cu, né, no banheiro. Nossa, Um era banheiro muito com ruim. cheirão de cu. E fazia, tipo, uns barulhão. Tipo, às vezes o Alexandre falava pra mim assim. O Alexandre sempre foi muito mentiroso pra mim nessas coisas, né? Ele sempre mentia pra mim. Aí eu lembro que às vezes ele virava e falava assim: eu vou ali na padaria com o Caio, que não sei o quê. Aí passava, tipo assim, uns 10 minutos depois, ela tava lá no número do banheiro. Então, assim, eu sabia que ele ia sair pra transar. Aí eu só falava assim, falei assim: você tá fazendo a Xuca pra sair com o Caio, Alexandre? Sabe? Ele, tipo, eu já sabia que ele tava fazendo a Xuca. Mas é aquele lance, assim, eu tinha vergonha de falar que eu ia transar pro Matheus, entendeu? Eu falava, eu vou ali mexer com o Caio, não sei o que, aí eu ia transar, e aí do nada ele, aham. E eu ia E o fazer a Caio já passou. Xuca. E o Caio E já aí eu passou ligava, e às vezes altas que eu e ligava o boas. chuveiro achando que, tipo, o Matheus não ia perceber o som, ele só dava o tac, tac, tac. Eu sei que você tá fazendo a Xuca. Mó Não, e também. cuzão. É porque, tipo assim, quando o Alexandre demorava muito, a gente dividia banheiro. Se eu queria fazer xixi, não dava. Primeiro, pelo cheiro horrível que tava, e segundo, porque demorava horrores. E aí, tudo bem. Aí eu saí mais cedo do trabalho pra eu ir pra casa, porque eu não queria que ele escutasse eu fazendo a Xuca. Eu não queria falar pra ele que eu ia transar. Eu falei pra ele, eu conversei com ele no trabalho, Mas assim, por por que você não WhatsApp. queria falar pra ele? Que eu tava com vergonha. Aí, tipo, eu falei Ah, pra ele no trabalho que talvez eu ia transar esse dia. Talvez eu ia perder minha virgindade. Se eu devia ter, sei lá, 18 ou 19 anos, não lembro. E aí eu falei pra ele, tipo, eu acho que eu vou transar hoje. O que eu preciso fazer? Ele falou assim: ele é ativo ou ele é passivo? Aí eu falei assim: eu não sei. Aí ele falou: então compra uma ducha higiênica e se prepara, né? Pra você estar preparado. Daí fiz, foi horrível, porque eu não sabia fazer direito também. Eu fui com uma barriga super estufada, cheia de gás. E aí a gente foi pra casa dele, a gente pediu uma pizza, a gente ficou conversando. Daí, antes da pizza chegar, a gente já começou a se pegar muito forte e a gente foi transar. E aí, tipo, a hora que eu coloquei a camisinha, eu tava tão pressionado que eu brochei na primeira vez. E aí eu fiquei com muita vergonha, porque assim, hoje em dia eu acho isso a coisa mais normal do mundo, mas na época eu não achava. não, mas isso é normal, É super muito normal, acontece com todo mundo. sim. Mas na época eu não achava. E eu fiquei, tipo assim, me sentindo muito ridicularizado, sabe? Então eu fiquei com muita vergonha. E ele foi um fofo comigo. Tipo, ele falou: tudo bem, acontece e tal. A gente começou a tipo, se pegar e tal. E aí a pizza chegou, a gente comeu. Daí a gente falou: vamos assistir uma série. Daí a gente começou a assistir a série, a gente começou a assistir Handmaid's Tale, que hoje é uma das minhas séries favoritas por causa dele. Ele que me apresentou essa série. E aí a gente começou a se pegar e aí meio que foi acontecendo. Daí ele virou e falou assim: Aí eu falei: eu tava sem graça de falar, mas é minha primeira vez e tal. Aí ele foi super fofo comigo. Tirando uma hora que ele deu um tapa na minha cara e um tapa na minha bunda, que eu achei, tipo, muito sem noção. Eu fiquei tipo Eu assim, gente, o que gosto. tá acontecendo? Na minha Tipo primeira assim, vez, o cara virou assim pra mim, tava tocando música, né? Foi depois que eu falei pra ele que eu era virgem, né? Aí ele começou a ser todo delicado comigo, assim, fazia carinho no meu rosto. Antes ele me chamava de cachorra e tal, assim. Depois que eu falei pra ele, sou virgem. Aí ele, Aí uma hora começou. Aí uma hora do nada começou a tocar aquela música da Beyoncé, Tonight, I be a naughty Lottie girl. girl. Aí ele virou, vai Beyoncé, juro, mano. Nossa, eu Isso me broxava. broxou. Eu já tava Essa nervoso de coisa. pau mole, aí eu fico com o Vai, pau mais mole, Beyoncé. virou Vai, Beyoncé. piu-piu meu pau essa hora. Eu fiquei, Não, mas eu aí. fiquei, não Mas aí. precisava dessa. Mas aí Pô, foi mas- isso, assim. Você foi muito Alexandre. engraçada. Vai, Beyoncé. Eu fiquei Vai, assim, não, Beyoncé. mano, sacanagem, mano. Até na minha primeira vez, a minha vida vai virar Zorra Total. Porra. Mas vai, Matheus, Uma vida termina a dança. sua. Termina a sua Não, aí foi isso. Aí história. terminou, foi um fofo. Aí Aí depois ele a é gente virgem continuou até conversando. hoje. Não, a gente terminou. Aí a gente continuou conversando e tal. E aí depois foi só o começo. Daí eu comecei, tipo, a ficar tipo, cara, eu quero transar mais, que eu não sei o quê e tal. Porque a primeira vez é muito gostoso. Eu não senti dor, não senti nada. Foi muito gostoso. Foi com uma pessoa muito fofa. Foi do jeito que eu esperava que fosse mesmo. Todo mundo fala, tipo, a primeira vez é ruim. Pra mim foi ruim só essa questão de, tipo, de eu estar me sentindo muito despreparado, assim. Mas no final, foi assim, foi muito gostoso. Foi do jeito assim que eu realmente queria que fosse, sabe? Não mudaria nada. Hoje em dia a gente não conversa mais, ele já meio que já me removeu dos seguidores dele, eu também não sigo ele, obviamente. Eu encontrei com ele depois de, sei lá, de quantos anos, agora no primeiro no primeiro ensaio da Anitta. Foi a primeira vez que eu vi ele desde que a gente parou meio de se falar, assim.
A gente também nem se cumprimentou nem nada, mas na época foi, tipo, muito bom e também me preparou pra quando eu tivesse a oportunidade de tirar a virgindade de alguém, né. Então teve Passado, né. eu contei pra Lê esses últimos dias que eu fui transar com um cara e ele era virgem também. E aí, tipo assim, eu estava preparado pra fazer com ele o que já fizeram comigo, sabe. Então, eu sinto que foi uma Pô, experiência muito legal. boa isso. Ah, É, desculpa. Legal. Eu sei que eu tirei a virgindade de um rapazinho só, foi tudo. foi tudo, você E sentou de nele? homens héteros que nunca tinham que se descobriram bissexuais e me pegaram pela primeira vez, foi ótimo. Quando o Matheus foi embora na pandemia e eu fiquei sozinho, assim, mas já era na época, assim, que já podia sair um pouco, né. Aí eu fiz um perfil no Grindr e coloquei minha bundona de calcinha lá. E aí aparecia vários cara curiosão, assim: "Ah, você quer? Nunca peguei um cara, não sei o quê", eu: "Vem pra ter sua primeira vez, amore!". Aí os cara ia lá: "Uau!". Até o dia que foi o presidiário, mas o dia do presidiário eu conto outro dia, quando eu fiquei Nossa, ficado uma gente, essa semana em história do Essa é casa. ótima, presidiário essa é muito boa. Essa essa história história é do a mais legal do presidiário, ele não contou presidiário, nem no né. TikTok ainda, vocês têm que pedir Não, pra não ele contei contar. nem no TikTok. Essa Nossa, é essa muito história é boa, essa é muitos muito detalhes, boa. assim, eu tenho que estar no meu melhor momento pra contar. É o meu gold. Gold star. Como é que foi pra gente, tipo, crescer perto tipo, com nossos amigos? Tipo, todos os nossos amigos já perdiam a virgindade, só a gente que não era virgem, que ainda era virgem. Como é que foi, assim, pra vocês? Principalmente pra você, Ale, que foi o primeiro, assim, porque o João perdeu a virgindade na escola. Você foi um dos primeiros dos seus amigos também, né, Jô? Ah, um dos primeiros eu não sei, na verdade, mas, tipo, era bem tranquilo, eu não sentia pressão nenhuma e tal. E perder minha virgindade foi bom, porque foi E com uma como que pessoa foi que eu pra você contar pros gostava. seus amigos? Você chegou, tipo assim: "Ai, transei, que não sei o quê". Porque eu não sabia que era sua virgindade, eu já achei que você nem era mais virgem naquela época da casa da Norma. Mas como é que foi pra você contar pros seus amigos, assim? Ah, foi bem legal, porque, tipo assim, eu com meus amigos, a gente sempre teve, tipo, uma abertura muito grande, assim, pra falar e tudo mais. Mas você falou Tanto o que, quê? Tipo: tanto que "Eu até transei". hoje é meio que, tipo, simples, né? Porque eu era muito novo e tal. Às vezes você conta umas coisas necessárias, mas, tipo, não teve nada demais, porque foi com uma pessoa que eu gostava muito, que eu ainda gosto, e, tipo, a gente super se respeitou, tem um carinho gigante, então, tipo, nunca foi pra pensando em falar algo ruim, foi tirando E vem vantagem nem cá, nada. ela Foi, sabia que você era virgem na época? pô, acho que não, eu menti, não que eu acho, eu menti, eu falei que eu não era, né, porque pô, Óbvio, tinha hétero é aquela assim, hétero é pressão. assim. É, pô, Tinha. Era uma outra época tinha. também, né, já foi muito tempo Então, era atrás. uma outra. Tanto que eu acho que eu fui o primeiro por causa disso também, porque a gente veio de uma cidade que, pô, o preconceito lá é gigante até hoje, né? Então, acho que isso um pouco fez eu conseguir perder Totalmente. minha virgindade antes de vocês, por causa que eu não Sim. sofri muito com isso. Vocês são mais E fáceis de É, como falar, que não você sou olhava eu. pra gente, assim, tipo, o fato de você, assim, ver que você estava bem mais avançado sexualmente falando, com essa sua liberdade, e você via que a gente era muito reprimido, assim. Você lembra o que que passava na sua cabeça? Porque falava assim: "Nossa, eu não quero ser que nem eles", mas ao mesmo tempo você sentia que você estava um pouco à frente do tempo, ou numa realidade diferente do que a gente vivia, ou você sentia que você tinha algum privilégio? Acredito que mais uma realidade e, querendo ou não, um privilégio também, né? Porque como a gente veio de uma cidade muito pequena, onde lá o preconceito sempre foi muito grande, então, tipo, pra mim eu não senti isso. Tinha até apoio pra fazer no caso, mas É, é uma parte também. interessante, assim, né, tipo, de uma certa forma, você se sentir não você tinha um apoio direto de alguém falando: "Ó, João, se você transar, você vai arrasar", mas você sabia que não ia vir um julgamento pesado pra você, assim, tipo, só eram pensamentos possíveis, né. eu penso também até mesmo por causa, tipo assim, da família e de tudo, porque se fosse, tipo assim, o João, eu transei com uma menina. Você sabe que tinha que esperar pelo casamento, não sei o quê, mas tudo bem e tal. Se fosse a gente, transei com um cara, aí já Mas ia ser essa do uma outra casamento eu acho que história, foi, tipo né. assim, nunca foi uma coisa tão pesada, pelo menos pra mim. Eu nunca levei isso a sério. Porque Só também que você não era era da igreja, brincadeira. né, você não teve a sua É, era freak também. de igreja Mas, igual por a gente exemplo, teve. a minha mãe, no caso, ela me apoiava até. Minha mãe foi uma das pessoas que ela sabe, já sabia, eu contei pra ela, e minha mãe super me apoiava. Ela nunca falou disso. O meu pai também, se eu não me engano, quem me deu a camisinha pra minha primeira vez foi meu pai, que eu pedi pra ele. Inclusive meu pai já te expôs É, muito pra mim, viu, tô dedurando ele aqui. meu pai não, sim, mas Meu pai meu era pai muito é foda. fofoqueiro. Ele era muito fofoqueiro, mas ele é foda. Ele, É, meu mano, pai ele meu viaja, pai ele tem as tentou também ideias me ajudar dele. um pouco, mas foram todas tentativas meio estranhas, O assim. meu pai nunca Mas é tentou me também que a gente ajudar. dava zero abertura, mas é, que a gente Sabe dava como é que zero abertura foi pra ele, na época assim. sabe como é que foi a época que, Era muito tipo desconfortável conversar com meu pai sobre não qualquer assunto, imagina sobre isso. não, e meu pai sempre foi muito sem noção, né, tipo, eu lembro que na época que ele descobriu que eu era gay e tal,
Foi meio que ele meio que me forçou a falar pra ele. Não me forçou, mas ele, tipo, meio que, tipo. Ele foi muito sem noção a forma que ele perguntou. Ele falou assim: vem, ele me ligou um dia pra brigar comigo. Foi numa época que, tipo, que criaram um fake lá em Caxambu e começaram a mandar, tipo, várias fotos do Alexandre de Gretchen, tiazinha e tal, pra ele e tal, pras pessoas. E ele me ligou: olha as Eu fotos que eu tô lembro recebendo do disso. Alexandre, que não sei o quê. Aí eu, E tipo, é comecei a descer a engraçado, lenha o meu nele. pai surta e briga com o Matheus, ele não tem É, coragem de me porque ele não xingar. foi lá e ligou pra Alexandre. Aí eu comecei a descer a Ele lenha não nele. Eu falei liga pra assim: mim. porque caralho, é a vida dele, deixa ele, não sei lá o quê. Deixa ele usar o que ele quiser. Aí eu falei, isso aí é uma fantasia de Halloween, o pessoal que quer causar, e mesmo se não fosse a vida dele, ele usa o que ele quiser. E aí ele começou a falar, agora vem cá. Ele falou, deixa eu me fala de você. Como é que é a sua vida sexual? Ele falou desse jeito ali no telefone, gente. Juro por Deus. Aí eu virei pra ele assim, falei assim, vida Sem sexual, peraí, isso noção. é tão invasivo, né? Tipo, foi tão invasivo. E eu nem tenho intimidade com o pai, nunca tive intimidade com o pai pra eu falar. Aí eu falei assim, como assim vida sexual? Você quer saber se eu sou gay? Aí ele virou e falou assim, é. Aí eu falei assim, eu sou gay sim, mas se eu não te falei até hoje é porque você não merecia saber, que não sei o quê. Aí eu falei assim, não precisa sair espalhando pra todo mundo aí da família da minha mãe, não, porque se eles não souberam até agora é porque não é pra eles saberem também. Aí, tipo assim, ele começou a falar assim, não, porque não era isso que eu queria falar, você acha que eu ia fazer isso? Eu falei, você tá espalhando as fotos do Ali pra todo mundo, você tá aí mostrando que não sei o quê. Aí meio que a gente cessou essa briga, né? E é muito engraçado porque, tipo assim, a gente tava falando muito dessa cabeça das pessoas de cidade pequena, né, de sexo antes do casamento e tal. Na minha cabeça, quando eu era freak, assim, de igreja, eu não conseguia pensar muito em como, tipo, as pessoas faziam. Como é que era o sexo das pessoas? Pra mim era uma coisa, tipo, muito papai e mamãe e acabou, sabe? Eu não sabia que crente fazia putaria, essas coisas que, tipo, que a gente foi descobrindo mais pra frente, sabe? Como é que era isso Não, pra a vocês? gente não se permitia pensar nessas coisas, assim, Não. sabe? A gente fugia os nossos pensamentos disso, e quando a gente pensava era muito aquela coisa perturbadora. Olha toda essa maldade que eu fazia comigo mesmo, eu criava esse ritual de purificação por eu pensar nisso. Porque no fundo eu não queria pensar, eu não queria sentir, eu não queria ter libido, eu não queria aflorar esses desejos em mim. Por isso que hoje eu acho que eu sinto que eu sou muito intenso sexualmente, eu sou uma pessoa muito sexual, eu sempre fui uma pessoa sexual. Sempre gostei de sedução e aquela coisa toda, sempre estava muito em mim, mas eu nunca tive como usar. E o sexo, ele hoje é uma coisa muito maluca, porque eu fui aprendendo a gostar dele, fui aprendendo a entender o sexo, o valor que o sexo tem, aquela troca de energia que eu até inclusive falei no último episódio, que é quando você dá o seu melhor pra pessoa, a pessoa te dá o seu melhor ou para pessoas, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de suruba, eu gosto de transar com várias pessoas ao mesmo tempo, assim, tipo orgia. Amo mesmo, adoro, acho uma delícia. Amo fazer sexo a três, amo ser marmita de um casal. Amo tudo, assim, sabe? E eu acho que, tipo, é isso, assim, eu me entender e me permitir que, tipo assim, eu tenho o meu corpo, se tem buraco dá pra entrar, tipo, tem Ai, que várias horror. partes do meu corpo pra aflorar, eu sou como um livro branco, se você é um lápis de cor e você entra, você tem que colorir. E é tipo isso, assim, sabe? Eu fui, tipo, entendendo que, tipo, no começo eu sentia muita dificuldade. Por exemplo, eu até falo, eu sou muito bom de fazer sexo oral, eu sou um bom boqueteiro, porque no começo eu tinha muito medo de dar o cu, tinha muito medo de doer, machucar, então eu ia na casa dos caras, falava que eu ia dar a bunda, mamava os caras sem parar, fazia eles gozar na minha boca e ir embora sem dar o rabo. Fiquei enrolando os caras por muito tempo. Então hoje, se Que eu amo os horror. caras, tipo assim, se eu vou numa orgia, assim, numa putaria, numa suruba, eu começo a mamar, todo mundo ficou burro, mamador, mamador, sabe mamar, sabe mamar. Mas por quê? Porque eu treinei, entendeu? Só que aí depois, Eu uma tô vez eu fui na passando. casa de um cara, aí esse cara encontra ele sempre em festa, Mamba Negra e tal, assim, sempre que a gente vai se pegar, ele lembra. Você sabe que eu praticamente tirei essa virgindade. O que aconteceu? Depois que eu transei a primeira, segunda, terceira vez, eu fico com muito trauma. Eu falei, eu não quero mais sentir dor no cu, não sei o quê, vou demorar pra transar de novo. Ficava enrolando sempre nessa mamação. Aí um dia eu fui na casa desse cara, aí eu mamei ele sem parar e nada dele gozar. Aí uma hora eu realmente falei, caralho, ele, você realmente acha que eu vou cair no seu truque de gozar na sua boca e deixar você ir embora? Aí eu, aham, ele, não, você vai dar o rabo. Eu falei, não vou, ele vai dar o rabo. E aí eu fui, ele conversou comigo, me ajudou a ficar confortável, eu consegui dar pra ele, aí depois disso comecei a dar sem parar. E hoje, tipo assim, eu falo, tipo assim, ah, eu sou arrombado, mas não é uma coisa ruim ser arrombado. Eu falo pelo lado bom de ser arrombado, de tipo assim, nem dói mais, entendeu? Mas é porque, tipo assim, Exatamente. é um controle Queria. da minha cabeça Queria. com o meu corpo, com as minhas vontades, com a minha liberdade. Mas tudo isso eu começou assim, depois, por exemplo, quando eu tirei os pelos do meu corpo, fiz depilação a laser. Eu olho no espelho agora, reconheço muito mais o meu corpo e eu entendo que, tipo assim, o sexo
é, tipo, uma necessidade que me faz muito bem, assim, sabe. Ao mesmo tempo que também tem esse outro lado de ego, validação, depressão e coisas que o sexo também entra, às vezes faz um pouco mal, mistura um pouco, tem esse outro lado muito bom, assim, também de liberdade, de corpo, de mente, de alma, de espírito, e de entender os benefícios que o sexo traz pra nossa vida, e as conexões que a gente faz, porque, tipo, vários momentos tão especiais da minha vida eu passei, tipo, no sexo, o sexo me alegra demais, e como é bom transar, assim, sabe. Então, tipo assim, eu sou sempre a favor de todas as pessoas poderem se descobrir mais sexualmente possíveis, assim, porque, tipo, foi o que me libertou, assim, tipo, de uma forma, tipo, muito boa, assim, é muito tranquilo falar disso. É obviamente que eu uso, pra mim é mais fácil porque eu uso até do humor, assim, sabe, mas é uma coisa que tá na minha vivência, que é uma coisa que eu não preciso ter medo, não preciso ter vergonha de falar que eu gosto, que eu quero fazer, mas, assim, obviamente, fazer com consciência, e até ainda tem até o fato, assim, o fato de eu ser o irmão mais velho, ainda tinha todo esse lance de ter medo de sexo por causa de doença, tipo assim, o que era passado pra gente, tipo, quando a gente era criança, lá na minha, eu falo até na minha concepção, tipo: "Olha, Alexandre, você não pode nunca se assumir ser gay por causa que você vai ter AIDS, Cazuza morreu de AIDS". Então a imagem que eu tinha do Cazuza, cantor, por exemplo, era AIDS, eu não conseguia ouvir a música dele porque eu ficava nervoso, porque eu ficava: "Será que esse é o meu destino?", sabe, tipo, eu vou E me era a assumir, vou falta de contar, e informação era, que tipo, traziam falta pra de gente, né. informação, não passavam nada de negócio pra gente, então eu era uma pessoa muito assustada. E quando eu cheguei aqui, eu falei até um ponto, assim, antes de eu transar, nessa minha pesquisa do Google toda foi por essa, tipo, informação de proteção, lubrificante, camisinha, o que fazer, o que não fazer. Hoje, graças a Deus, eu tomo PrEP, eu já tive que tomar o PEP antes, uma vez que eu fiz, a camisinha estourou. Então, tipo assim, as pessoas ainda não sabem direito o que é o PrEP, mas no PrEP a gente toma o comprimido lá que protege do HIV, mas É, para pegar o até eu PrEP a gente mesmo faz não sei como é todo. direito isso. É, então, é Eu um acho legal a remédio gente que falar sobre isso, sabia? é um É, não, remédio é que a gente toma super que importante falar protege. sobre isso pra galera também ouvir, quem É, não e até, tipo sabe, assim, se pra gente pegar o conscientizar PrEP, a gente não também, vai lá só e pega o remédio, a gente porque é tem que muito fazer teste de importante várias proteção. coisas. Hoje mesmo, de manhã, eu acordei 7h30 eu fui lá no postinho, que é o horário mais vazio, e fiz todos os exames de DSTs possíveis, entendeu? Porque, tipo assim, é um cuidado que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa saúde também. Tem muita, tipo, que nem a gente fala assim, a vilania que o sexo foi colocado na gente era muito esse lance, o sexo, se você fizer assim, é doença, é a morte, é o caminho do não sei o quê, da perdição carnal, blá, 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 blá. E eu ficava nesse lance todo, entendeu? E hoje eu vou, eu me cuido, eu no caso, que sou um passivo, que gosto muito de fazer amor com bumbum, tenho um relacionamento assim com o proctologista, sempre estou lá, cuidando pra vendo se tá tudo certo, porque eu acho que é um cuidado, é uma coisa que a gente tem sempre que falar, a gente não precisa ter medo, porque tem muita gente, às vezes, tem medo de transar por conta disso ainda, pela falta de informação em relação à saúde sexual e tudo mais. Vale muito a pena todo mundo que tá ouvindo o podcast procurar saber da sua saúde sexual, como anda, se tá tudo bem com você, procurar um postinho médico, procurar os seus amigos pra conversar sobre, pra trocar informação. Os meus amigos me ajudam muito nisso também, tipo, trocar essa ideia. Eu, graças a Deus, eu acho que eu consegui viver tudo, tipo, foi muito difícil pra mim, tipo, descobrir, por exemplo, fazer os primeiros exames de HIV sozinho, sabe, aquele medo, porque eu tinha tanta falta de informação que qualquer coisa que eu fazia, eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada, e aí eu ficava aflito por conta disso, mas eu fui sempre em postinho, sempre ia, perguntava, aprendia, e quando foi a vez do mapa precisar de ajuda, eu fui conseguir explicar tudo pra ele. Lembra quando a gente foi pegar o PEP, PrEP, a gente fez tudo junto, assim, eu com o Matheus, O assim, PrEP não, mas o PEP é, foi o horrível, foi PEP uma situação foi, horrível. a Gente, gente foi lá no só Emílio pra gente poder Ribas pegar o deixar remédio. só pra gente poder deixar, tipo, muito bem explicadinho pra vocês, né, hoje em dia existe o PEP e o PrEP. O PEP, que ele é a profilaxia pós-exposição, então são medicamentos que você vai tomar depois de você ter uma exposição transando sem camisinha, e existe o PrEP, que significa profilaxia pré-exposição. O PrEP é um remédio que você toma diariamente e ele te protege, né, de correr o risco de infecção do vírus do HIV. Então é muito legal vocês pesquisarem mais sobre. É uma medicação que você consegue de graça pelo SUS. Você pode buscar um postinho perto da sua casa, um CTA perto da sua casa, que vocês conseguem chegar lá, fazer seu cadastro, fazer seu exame e já consegue pegar. Então acho legal essa dica pra vocês, né? Perfeito, o acompanhamento é super bacana também, assim, você se sente muito protegido, muito acolhido, eles conversam com você, te explicam tudo, vale muito a pena. E vale muito a pena também lembrar que, tipo assim, a camisinha ainda tem que ser super usada sim, porque tem várias outras DSTs ainda que a gente tá aí em risco. E não esqueça também de usar lubrificante, hein, galera. Mas voltando, Pra tipo, não pro machucar, assunto, né, gente? Vamos Pô, lá. e pra não é algo mó machucar, porque Deus me importante, livre, eu já né? machuquei E o cu, você foi vê que não é muita gente que horrível. fala disso. Sem contar também, gente, que falar sobre o PrEP e o PEP não é nem questão só de saúde LGBT. O PrEP e o PEP, ele serve também para todos os tipos de saúde, né? Não é só o vírus do HIV, não tá só na saúde no meio LGBT. É verdade. E é muito interessante isso.
E o que, que eu ia falar também? Mas então, mas depois que eu quebrei um pouco essa barreira que tinha, né? Do como sexo era mal visto também, foi quando eu, nossa, muitas coisas floresceram pra melhor, assim. E aí, tipo assim, vira um momento sagrado pra mim. Por exemplo, playlist. Eu tenho minha playlist de sexo, que é uma playlist, assim, conceito total, Amo. assim, das melhores Amo, amo, playlists amo. que existe na minha vida. O meu, no caso, tem mais R&B. Eu queria saber o que que toca na playlist de vocês. O do Matheus deve tocar High School Musical. Ai! Aleca! Breaking Free. Better... Não, Então, a minha playlist de sexo, ela se chama Vibes, é uma playlist que eu tenho no Spotify. Eu não costumo escutar muito quando eu vou transar, porque eu não consigo prestar atenção se for músicas que eu gosto. Me dá vontade de ficar cantando, e aí eu não consigo prestar atenção na hora do sexo, não consigo curtir muito. Porque eu já começo a pensar, ai, que música será que vai tocar depois e tal. Então, Nossa, não. sério, eu gosto da Aham. minha, eu não gosto da dos outros. Quando eu vou Não na dos presta outros, eu fico atenção. desse jeito. Eu fico, nossa, que música horrível, Deus me Eu não livre. gosto de Ai, não música e consigo tal. concentrar. Muda essa música ruim. Eu fico assim. Então, mas é tipo assim, as duas músicas que eu gosto muito de transar escutando é Rules, da Doja Cat. Eu amo, amo mais que tudo. E eu amo Amo aquela. também, Gente, é amo. perfeita, são super perfeitas pra transar. Mas a melhor de todas pra mim é Wrong, do Zayn com a Kehlani. Sério, essa é velha, hein? Gente, essa música me leva pro céu, assim, a Então hora que eu tô transou transando. hoje, porque tava cantando a música antes de começar a gravar. Não, eu não transei hoje, é que ainda, é que eu lembrei dela, né? Por isso tava Vagabunda. cantando. Vagabunda, me A respeita, minha Alexandre. é várias do Childish Gambino. Eu deixo, tipo, duas do Childish Gambino sempre tocando antes, que eu amo. E o João? O João é o quê? É a playlist dele como é que é a sua playlist raiz lá, João? Reggae raiz. Meu reggae raiz. Não, mas não é. Geralmente eu não tenho muito playlist pra transar, não, mas diferente do Ale, eu não sou tipo, de transar toda hora, muito e tal. Eu gosto mais quando eu me sinto confortável com uma pessoa que eu gosto mesmo e tal, mais de um momento. Ele é tão Mas romântico. até um pouquinho clichê falar isso. O legal, o engraçado, na verdade. Porque, tipo, eu não tenho muita playlist, mas um dia eu tava, tipo, acho que era o Big Brother passado. Aí uma hora eu reparei, tava tipo, passando na TV a Jade Picon discutindo com o Arthur Aguiar e umas bundas na frente, eu rachava de rir, velho. Eu falava, velho, credo. Mas bom, não entendi isso. Pô, foi passando na minha cabeça, eu comecei a rir tipo, no momento, aí eu ficava, mano, vou desligar a TV, porque não tá dando pra me concentrar com a que eu tô Mas, tipo, rindo. era umas bundas na sua frente, tipo, do Big Brother. Ah, entendi, Não, agora eu tô entendeu? entendendo. Tava Entendi. tipo, e um Big Brother atrás, aí eu falei, não tá dando certo isso, eu vou desligar. Eu tive que Pera, desligar a umas TV. bundas ou uma bunda? Uma só. Ah, Uma Eu só. achei que você também era do eu time da também tava orgia. achando. Mas assim, você já Ah, fez não Mas você coisas. já muito, Já... fez não. sexo a três? Não. O Nunca Matheus já fiz. fez. Alexandre! Eu sabia que ele ia me expor. Ah, Eu sabia que ele ia ah, me mas é expor. Porque o Matheus é uma engraçado, tem que vagabunda, fazer, ele fez velho. e não me contou, aí eu fiquei passado. Foi no prédio. O Matheus é uma vagabunda, ele acha que eu não cato. Uma vez eu tava descendo de madrugada também pra transar. Aí do nada o Não, Matheus me não, não! desce. Foi assim, Ah, eu tava conta, indo quero saber, transar de quero saber. madrugada, aí tipo, do nada eu dei lá desesperado, morrendo de tesão, 3 horas da manhã. Aí nisso vai e me aparece, tipo, uma pessoa, tipo, e fica assim, tipo, na porta do prédio. Eu falei, olha, essa menina aqui tá vindo pra transar, porque no nosso prédio aqui tem muito Airbnb. Então os turistas vêm aqui e transam pra caralho, mano. O povo só quer transar aqui, entendeu? Então, tipo assim, tem muito sexo. O nosso prédio é um prédio muito sexual. Aí eu desci esse dia, aí eu falei, ó, esse menino aí vai transar, porque ele provavelmente tá esperando algum turista vir buscar ele aqui. Aí eu lá esperando o meu Uber, né, pra ir pra casa do cara. Aí do nada me chega alguém e me cutuca, vai transar, né, vagabunda? Aí eu dei um grito, quem me pegou no flagra? Aí eu olhei, era o Matheus. Aí eu, você tá acordado essa hora? Aí o Matheus recebendo o cara. Eu falei, você também vai transar, vagabunda. Não, mas deixa eu explicar. É que eu tava com muita falta de sono esse dia. E eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí eu falei, eu vou baixar o aplicativo e ver se tem alguém legal, acordar daqui no prédio pra trocar uma ideia, conversar. O meu azar foi que o Alexandre tava lá embaixo, a hora que eu fui receber o menino, né? Gente, eu fiquei com muita vergonha esse dia. Muita vergonha, juro por Deus. Eu não queria que ele expôsse isso. Eu tô sendo muito exposto aqui nessa Oi. ligação. Ô, Jô, mas sabe o que eu tava com dúvida que eu queria que você falasse pra gente? Existe Você tá algum até aplicativo. mudando de assunto, até, né? Falando do seu Ele até sexo a mudou de 3. Eu não assunto. vou Conta contar. aí sua Não, experiência. gente. E Legal, você tem que se libertar participaria mesmo. de. Você participaria de uma orgia? Eu não sei, não tenho vontade hoje em dia. Se um dia eu tiver Eu também vontade, não eu tinha no farei. começo, mas depois da primeira vez. E você, É, João Gabriel, participaria de uma orgia? Te falar que eu também não sei, mas acho que sim, até. Bafo. Não posso falar que não, né? Também não E sei. você tem vontade de fazer sexo a 3?
Ele tem, certeza. Pô, vontade, tipo assim, também, mas mais curiosidade pra saber como é. É, eu tinha muita curiosidade de Mais falar. curiosidade pra saber, tipo, a É, primeira vez, então. pra falar se sabe Mas eu se acho que gosta ou tudo é coisa não, de tal. experimentar. Que nem quando eu transei com um casal, Experimenta. homem e mulher. Eu já chupei uma bucetinha. Já chupei Eu uma gosto, eu bucetinha. gosto, eu gosto. Eu já Passado. chupei uma bucetinha, mas isso eu acho que eu não mandei bem, não. Eu sei mamar um pau. Uma buceta foi a primeira vez, eu fiquei muito nervoso quando chegou a minha vez. Porque, tipo assim, eu tava no Rio de Janeiro, e aí eu tava lá no aplicativo, e aí, tipo, apareceu um perfil escrito assim, 2 héteros. Aí na hora eu falei, o quê? 2 homens héteros? Óbvio que eu vou lá transar com eles, que tesão, não sei o quê. Aí eu fui, nem vi direito foto do cara. O cara se mandou, tipo, uma foto da cara dele, o pau dele. Nem perguntei quem que era o amigo, né? Porque eu pensei, é um cara. Fui correndo e tal. E eu fui com um croppedzinho da Barbie, uma calcinha rosa choque, shortinho e tal. Aí na hora que eu abro a porta, tá o cara lá enorme, assim, um gostosão. Eu entro, tinha uma menina que é igual a MC Mirella. Tava vestida igual eu, quase, assim, toda de rosa choque também, de shortinho. Aí o cara, não sei o que lá. Aí eu falei, puta que pariu, e agora? Eu falei, eu não vou embora fazer um climão, vou ficar aqui, vou ver o que rola, né? Só que aí eu sou bom de papo, né? Fiquei lá conversando, fazendo várias piadas. E risadaiada, ela, ai, vamos lá, dá o seu pauzão aqui pra gente te mamar. Aí eu fiquei mamando o pau dela, com o pau do cara. Eu e a mulher começando a Eu que mamando beijar o pau ela. dela. Aí eu fui, transei com o cara, aí eu comecei a transar com o cara. Aí eles tinham me contado que um dia antes, o cara ele queria transar com algum gay que fosse afeminado. Aí ela virou e falou assim: ah, então eu não quero que você me traia, eu prefiro transar com você. Aí eles começaram a procurar um gay afeminado. Aí um dia antes de eu ir, foi um outro menino. E o menino não quis pegar ela. Aí eles tinham me contado isso na hora que a gente tava trocando ideia e conversando, entendeu? Aí quando chegou a minha vez, eu lembrei disso, porque aí eu comecei a transar sem parar com o marido dela, eu olhei, ela tava, tipo, sentada. Aí eu falei, não, minha filha, já estamos aqui na função, vem cá, deixa eu passar a bucetinha. Aí ela, só que aí eu acho que eu fiz tudo errado, entendeu? Eu fui muito desesperado, eu fiquei nervoso. Eu não acho que eu mandei bem. E foi muito rápido também, assim, sabe? Eu acho que eu mandei muito mal, porque ela saiu, ela é. Aí eu falei, e agora? Só que aí eu comecei a pegar ela sem parar, chupar o peito dela, beijar ela, só que fazer uma putaria. Ai, vou gozar, vou gozar. Aí todo mundo gozou e tal, foi mó legal, assim, sabe? Aí depois no outro dia eles ficavam mandando mensagem, volta aqui, não sei o que. Eu falei, eu não sei se eu quero voltar, mas eu acho que eu super faria pegação com outro casal hétero de novo, entendeu? Tipo, a peito é mó bom. Mas enfim, entendeu? É tudo questão de experiência, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que se jogar mesmo. E agora, João, deixa eu te perguntar. Você se Deixa eu fazer minha sente. pergunta pra ele, que faz Ai, tempão que eu não tá, pode pergunto. fazer, pode fazer. João, eu queria saber se existe um aplicativo, igual existe o Grindr pros gays, se existe um aplicativo de sexo, tipo, mais fácil, assim, pra pessoas héteros. Pô, não que eu saiba, eu acho que eu conheço só o Tinder mesmo, mas sei lá, pelo Instagram, não uso muito aplicativo. Eu tenho meu perfil no Tinder, mas na real eu entro só de vez em quando. Mas, tipo, mais fácil quando eu encontro alguém na rua, tipo, numa festa e tal, ou então a gente troca ideia pelo Instagram, se conhece. Tipo, todos os seus contatinhos e tal, tipo, pra transar e tal, são pessoas que você já conhece, que você pega em festa, né? Sim, sim, quem eu já tenho, tipo assim, mais uma intimidade, tipo, eu gosto mais de estar junto da pessoa, porque eu não gosto muito também só de sair, pô, pego alguém, já vou transar e depois vou embora e nunca mais falo com a pessoa. Isso também não é, tipo, não acho tão legal. Aí, Uhum, então, sempre eu espero ter, por exemplo, uma oportunidade mais, sair mais algumas vezes, a gente se conhecer e tal, ver se é uma pessoa que me atrai mesmo, se eu sinto vontade de estar com ela. Pelo menos eu sei assim, né? Tipo, muito ao contrário de várias outras pessoas, mas é o jeito que, sei lá, que eu funciono, digamos entendi. assim. E, tipo assim, você se sente agora, como você tá se sentindo com a gente falando tão abertamente sobre sexo, assim? Porque eu acho que, tipo, a gente tá falando, cu, chupei um cu, cheiro de cu, bunda, sexo anal, DP, gay. Você, tipo, você tá se sentindo desconfortável, você tá achando estranho, você tá querendo desligar logo o computador, ou você tá, tipo, essas gays são loucas, elas estão querendo me matar? Não, pra mim, isso, tipo assim, não faz muita diferença. Porque é engraçado, é porque, tipo assim, o que eu vou explicar é igual quando vocês perguntaram antes como é conversar com meus amigos e tudo mais. É a mesma conversa, assim, só que de outro jeito. No final, o conteúdo é o mesmo. Então, tipo, não é uma coisa absurda que a gente ouve e tudo mais. E também tem muito amigo meu que já me contou as experiências deles também. Então, não é um papo que eu olho e falo, tem um tabu muito grande. Eu acho Mas você engraçado. tem as amigas gay aí, você tem as gays, suas Tenho, amigas lógico, gay, elas me e contam elas falam várias de coisas. sexo, Fala, e eu dou horrores. risada, eu Mas acho elas legal. transam bem mais que vocês também, ou os héteros ainda transam mais? Ou as gays transam Eu mais acho aí em que Alfenas, por eu acho exemplo? que esse pá deve ser, acho que deve ser bem equiparado, mas, tipo,
a galera que gosta muito mesmo. Já deu pra reparar, todos os dois lados, todo mundo se E aí, diverte. por exemplo, o João mora numa cidade universitária, né? Uma cidade que tem Sim, cidade sim. universitária, Alfenas, né? E aí você já viu alguma pegação, tipo assim, proibida? Tipo banheirão, o povo se pegando na árvore, no mato? Ou você já fez alguma pegação assim, tipo? Ah, tipo, sempre vem uns doidinhos, né? Que só dão um jeito de correr e Mas você já esconder. viu? E você já fez? Já. Oi? Não, não. Qual foi o lugar mais inusitado que você já transou, Jô? É, Putz, na qual foi o lugar, rua. o lugar Tipo, mais eu tava. inusitado que você já transou e o lugar mais inusitado que já te mamaram? Que me mamaram. Que me mamaram a maioria das vezes foi em casa. Então foi mais tranquilo. Passado. É, foi mais tranquilo. Na Alexandre, rua só não foi você tão que é. tranquilo, não. É em É, às vezes, Caxambu? Mas você tipo já foi assim. mamado em Caxambu? Já, já. Mas, Ele tipo foi perder a assim. virgindade de Caxambu, Alexandre. Ah, mas sei Tanto lá, mas que depois de fica nós pacata três a vida aqui, lá, você é o né? mais pra frente. Esse pai, eu sou até o mais de boa aqui entre nós três aqui, pelo que eu já tô falando. Eu sou mais calminho. Parece que o jogo virou, né? Parece Parece que que o o É, jogo jogo ué. virou. virou. A gente Viu? correu atrás do Cada um. tempo. Não, mas tá ótimo. O certo é todo mundo aproveitar, né? Então tá tudo valendo. Mas, tipo, a minha mais inusitada foi mais na rua, um biquinho escuro. Foi na cidade, Biquinho escuro. foi em E você, Cruzilha Ale? do lado, teve um em Ipendi também. Todas foi nesses becos que não dava pra Em ver muito. Baipendi, Já foi também uma vez na rua. passado. Eu E já você, transei uma Ale? vez numa cachoeira, lá em Baipendi, na do Buracão. E aí eu descobri que o cara era nosso primo, por parte de pai, de segundo grau. Quem que era? Pois eu quero É, saber então. também quem é. Aí a gente foi, tipo, conversei com ele no aplicativo e eu queria muito ir na cachoeira, tava muito quente em Caxambu. Aí eu escrevi no meu perfil, quero ir pra cachoeira. Aí um cara de São Lourenço virou e me chamou, falou, vou te levar lá, não sei o quê. Aí foi lá em casa, me buscou, aí a gente foi pra cachoeira. Aí no que a gente Pior que é tava indo pra verdade. lá, a gente foi Meu falando pai de tem família em parente, São Lourenço. parente. Aí ele falou, não sei o quê, eu tenho o meu tio, não sei o quê. Aí o tio, não sei o quê, eu falei, o nome do meu avô, não sei o quê. Aí eu fiquei passado. Aí eu acho que a gente é primo, não sei o quê. Aí ele começou a perguntar do meu pai e tal. Eu fui falando, ele, é verdade, é meu primo, não sei o quê. Só que eu já tava lá, eu falava, foda-se, vou transar com ele. Eu dá o seu pau pra eu te mamar. Aí eu fui pro meio do mato, transei com ele rapidão. Só que aí depois, tipo assim, eu ainda tinha marcado um date com outro cara em São Lourenço, que ele planejava pegar um ônibus. Aí eu falei pra ele, você não sabe da coincidência, minha mãe tá em São Lourenço, olha como eu sou vagabunda. Gente, ele é Falei, muito minha mãe tá em safado. São Lourenço, você podia me dar uma carona? Aí eu fui embora da cachoeira, direto com ele, fui pra São Lourenço, ele me deixou na casa do outro cara que eu ia transar, cara de lá, acredita? Aí eu fui na casa do cara, transei com ele sem parar, e eu falei, vou pegar o último ônibus que é das 10 pra ir embora pra Caxambu. E eu falei pra minha mãe que eu tava na casa da minha amiga. Uma amiga minha que nem morava mais em Caxambu, a minha mãe, beleza, né? Aí, aí eu tava lá em São Lourenço já, tipo, eu tinha aí, olha como eu sou louca. Eu peguei um cara na cachoeira, descobri que ele era nosso primo, fui pra cidade dele, falando que a minha mãe tava lá, fui na casa de um outro cara, peguei o cara, aí o cara falou, vou te levar pra comer o pastel atrasou, perdi o último ônibus, eu falei, tô fodida, e agora, como eu volto pro Caxambu? Eu não quero dormir aqui. Ele, Eu vou não levar tava um lá pra menino, ele me vou ligar. chamar, falei, aí eu vou pegar um menino um amigo meu pra te levar. Aí a hora que eu vi era um menino que fez cursinho comigo, acredita? Eu, Gente, nossa, passado. ele fez cursinho comigo, aí eu fiquei Coincidência, hein, passado. E aí então. eles me levaram em Caxambu. E eu saio lá, minha mãe, quem te trouxe? Eu, a Giovana. A Giovana. Ela, o que você fez? Eu vi filme o dia inteiro, não tem nada pra fazer aqui em Caxambu. Olha como eu sou uma vaca. Essas desculpas assim de tipo de colocar amigo no meio, sempre funcionam lá em Caxambu, né? Eu lembro que até já enganei o João também uma vez, lembra, João? Tipo, um dia, ano passado que eu fui sair pra transar e tal, eu falei, tipo, eu vou sair com a Ariane, que eu não sei o quê. Aí depois eu saí com o cara, né? A gente transou lá no carro. O carro ficou todo, tipo, todo úmido, assim, não dava pra enxergar nada. E eu ia viajar. E minha mãe ia me levar na rodoviária de carro depois. Aí eu falei, cara, eu preciso limpar isso aqui correndo. Aí eu cheguei em casa correndo, peguei vários panos, comecei a limpar o carro. Aí o João chegou, como é que foi na Ariane? Aí eu falei, foi super legal e tal. Aí depois a gente foi jantar, minha mãe tinha pedido pizza. Aí o João, a gente foi conversando e tal. O João falou assim: a Ariane tá morando aqui. O João começou a perguntar, do nada, ele começou a perguntar muito da Ariane pra mim, muito da Ariane. Aí eu virei pra ele e falei assim: João, não sai com a Ariane, eu fui transar, cara, relaxa. E Ale, como é que foi você, assim? Qual que foi o lugar mais inusitado que você transou, que você fez um boquete e tal? Nossa, eu gosto de uma aventura, né? Eu já fiz em tudo quanto é lugar que vocês imaginam. Tipo, tudo, mas o mais maluco mesmo foi dentro de um labirinto na USP. Uma vez eu fui numa festa da USP, tava construindo um Meu labirinto lá Deus. dentro. Falei, quero transar aqui.
E não era só eu que estava transando lá não, dava pra ouvir vários gemidão. Mas Nossa, eu meus amigos têm já muitas histórias das festas da USP transando lá. já fiz muito banheirão. Eu adoro banheirão já, tipo, já fiz banheirão, já fiz em festa. Começou em festa, banheiro de festa, né, mas aí nem conta, eu acho. Mas aí depois, qualquer lugar, assim, que dava pra dar uma escapada. Mas eu acho que dá pra fazer mais essas coisas em cidade pequena, cidade de praia. Aqui em São Paulo não é tão fácil assim, sabe, porque, tipo, é tudo Sim. monitorado, né. Mas aí tem que ser bem ligeira, bem rata. Mas é tipo assim, tem gente que leva isso muito mais a sério. Eu já, tipo, ou eu fico brincando dessas coisas de gostosona, eu fiz mesmo, isso aqui, mas não, mano, é que nem eu falei. 7 anos de carreira, né? Tipo, consolidados, né? Ele tem que Batalhei muito nessa respeitar meus anos de vida, né? carreira. Tem que respeitar eu ser uma arrombada de sucesso. Louca! Eu estava pensando muito sobre o assunto, né, sobre como o sexo ainda é um tabu na vida das pessoas, né? Muitas pessoas têm medo, têm vergonha de falar sobre sexo, de contar, de comentar até com os próprios amigos sobre sexo, se sentir uma pessoa inferior, né? Se sentir, tipo, diminuída, ou uma pessoa, tipo, fácil, né? Por só falar sobre sexo, por querer mostrar que quer transar, ou por mostrar que gosta de transar, né? O que vocês pensam sobre isso? Principalmente você, Ali, que fala abertamente de sexo nas suas redes sociais, para todos os seus seguidores e tudo mais. Então, como eu falei, acho que é um processo de liberdade tão grande que às vezes eu falo até mais do que eu realmente sou. Mais sexual do que eu sou. Tipo assim, eu tô falando, ai, transar, transar, transar. Tipo assim. É que assim, quando eu falo não transar dias pra mim é tipo uns 3, 4 dias. Assim, 3 dias. Mas eu tô uns dias assim, sem vontade de transar. Não sei se não tô falando com ninguém ultimamente, isso aqui. Mas é um lance muito assim, que às vezes eu acho que eu acabo falando até demais, assim, eu acabo até exagerando, acabo fazendo a minha figura até ficar um pouco caricata, assim. Mas parece que eu coloco isso nas costas meio que pra, tipo, não querer que as pessoas, tipo, se reprimam tanto quanto eu me reprimi, sabe? Então, quando eu faço os meus vídeos, assim, às vezes eu falo, nossa, tipo, eu nem tô nesse espírito. Às vezes eu vejo uns vídeos que eu falo muito sobre sexo de forma abertamente. Agora, nesse podcast mesmo. Hablei horrores, tipo, me expus horrores aqui. Coisas assim que eu fico, meu Deus, por que eu falei isso? Nossa, meu Deus, o que eu tô falando? Mas é porque eu tô sempre pensando no que os outros estão pensando de mim. Então, acho que o maior conselho pra esse tabu, assim, de se desconstruir, é dar esse primeiro passo, que é esse passo de pensar assim, olha, sexo, o que importa do sexo é eu, o meu corpo e a minha vida, o meu consentimento, não o que o outro tá pensando, não o que o outro quer fazer, mas o meu tempo, quando eu quero, da forma como eu quero. Lembrar da sua rede de apoio também, procurar uma rede de apoio onde você se sinta bem para falar sobre isso. Não é tão gostoso quando a gente se fecha nesse assunto, quando a gente se abre é tão melhor assim, né? Ainda mais para pessoas que a gente se sente querido, então falar sobre isso, tipo, como é bom quando eu passo por algumas experiências sexuais e posso compartilhar com os meus amigos, a gente tem essa troca, tipo, tá muito gostosa. Então acho que é muito voltar assim pra você e não ficar importando assim do que os outros pensam, sabe? O que os outros vão achar, Se sente confiança sabe? primeiro com você mesmo, primeiro, né? Eu acho que é muito nisso. Não, e eu penso muito sobre isso também, porque querendo ou não, tipo, a gente mora em São Paulo, né, que é uma cidade, tipo, totalmente ativa, 24 horas que funciona, e às vezes a gente mora vou dar um exemplo nosso, né, a gente mora no centro, então a gente é jovem, se a gente se recusa a sossegar e a gente que somos pessoas ativas sexualmente falando, né, tipo, é inevitável a gente acumular um certo número de parceiros, ainda mais, tipo, quem usa aplicativo, quem mora em prédio de Airbnb igual a gente, mas sempre tem esse preconceito enraizado que faz a gente pensar quantos homens passa a ser um exagero, né? E aí sempre vem aquela pressão da sociedade, tipo assim, se você fala de sexo, se você é uma pessoa que transa muito, você não vai ser uma pessoa valorizada, respeitada. Primeiro, igual a gente falou no último episódio, a gente não é incapaz de apaixonar, a gente não é incapaz de respeitar as pessoas. A gente se respeita, a gente respeita o nosso tempo, a gente respeita o nosso limite. E isso não faz a gente uma pessoa mais fácil, uma pessoa mais baixa, ou até mesmo, tipo, uma pessoa, tipo, promíscua, né? E eu sei que, tipo, muita gente tem essa visão ainda. Tipo, eu tenho amigos que não gostam de falar sobre sexo, que eu tenho amigos que, tipo assim, só de entrar num aplicativo de relacionamento, e eu era muito assim também, e ainda sou, pra mim, tá falando sobre sexo hoje abertamente é muito difícil, porque é uma imagem que muita gente não quer se associar com, né? Todo mundo gosta de fazer, porque sexo é uma delícia, todo mundo ama fazer, mas na hora de falar, as pessoas não gostam de colocar a cara a tapa por esse medo mesmo de não ser respeitado, de não ser valorizado. E a gente tem que quebrar esse tabu, né? Porque sexo é uma coisa natural. Igual o Alexandre sempre fala, é uma ligação e uma entrega de corpo, né? É o meu corpo entregando a minha energia pra pessoa e vice-versa. Então, Eu eu acho também que é acho. sobre.
Eu também acho que tem que acabar com esse tabu, porque sexo é amor, sexo é libertação, é sentimento, não importa do jeito, com quem, todo mundo gosta, é uma coisa normal, não tem que existir isso. Uma pessoa não tem que ser menosprezada porque ela faz mais que a outra, ou vice-versa, sabe? Todo mundo tem que ter essa consciência, todo mundo tem que fazer, porque é isso, todo mundo gosta, é aquela sensação boa, aquela frase engraçada, relaxigosa. Eu É. adoro E olha que ela. louco, assim, É isso cada mesmo. um aqui quando Tipo, expressou a sua opinião sobre isso, passou de uma forma muito singela e única, né. Mas no fundo, se você repara, o que eu falei, o que o Matheus falou e o que o João falou, meio que tem o mesmo significado, sabe. Então é tipo, é esse encontro muito pessoal. O pessoal te prepara pra estar preparado pra se envolver com uma ou outras pessoas, assim, sabe. E aí você consegue regozijar desse momento que você e você, tipo, fazer ele ser mágico e transformador na sua vida, sabe. Sim, o Ale falou no último podcast, tipo assim, a gente não consegue controlar quem vai respeitar a gente, então vamos se permitir a gente se respeitar e vamos permitir a gente respeitar nossas vontades também. É muito importante a gente colocar em prática o que a gente tem vontade de fazer, pra isso não virar uma frustração no futuro, pra não te dar gatilho no futuro, né? Sim, concordo total. E vamos então agora para nossa rapidinha do pop. Hoje o João Gabriel vai participar com a gente. João, basicamente o que a gente faz? A gente pega os clássicos da semana que fizeram parte da gente, vamos jogar aqui pro ar pra galera consumir, aproveitar e se divertir que nem a gente se divertiu. Começando com o meme ou TikTok da semana. O que apareceu pra vocês que vocês curtiram demais? Eu vou abrir meu TikTok aqui porque eu separei, mas eu já esqueci. Vou começar então falando, o meu meme preferido da semana é um vídeo da Pastorinha, gente. Quem lembra da mini Pastorinha? Na verdade, esse é um vídeo que eu vi daquele formato eu carrossel no lembro dela, eu TikTok, adoro a Mini Pastorinha. a Eu fada adoro homofóbica. ela. Eu Lembra quando a gente conheceu a Pastorinha, Lê? Na então, eu Lembro. lembro Paulista? do Não, vídeo não do lembro. Alexandre Foi com a aonde que Pastorinha. a gente Eu conheceu a achei de... pastorinha? A gente conheceu a Pastorinha na Paulista. Conheceu, eu Ah, eu lembro vi ela desse cantando vídeo. lá só. A gente ficava parado olhando ela cantar. A gente tirou foto com ela. Passado, sério. Ah, tô começando a ter lembranças. É, a gente tirou. Então, como é que foi? É um vídeo, na verdade, não é um vídeo dela, é um vídeo que tem ela, né? E é do @Leonardo com 2 L's Miguel. Então, é meio que um carrossel no formato TikTok. E aí tem lá uma foto, tipo assim, a pastorinha hoje em dia, a lenda cresceu rápido. Aí tem uma foto da pastorinha mais nova, uma foto da pastorinha jovem, Eu sei e quem que é depois, no final. e depois a Lina do A Big Lina, Brother. né? Gente, eu amo esse Ui. vídeo, eu amo esse vídeo. E um outro meme da semana pra mim, que é um dos mais engraçados que eu não consigo parar de rir, é o medo da Kay, do Michael Jackson. A Kay do BBB, que ela tem medo do Michael Jackson. Nossa, isso é muito bom, muito Esse bom. é ótimo. Eu queria Eu, muito tocar esse Michael Jackson só pra ver a cara dela. Nossa, ia ser muito eu vi engraçado. uma que era ela falando que tinha medo do Michael Jackson. Aí eles colocaram a foto do Fiuk morto lá numa pós-festa do Michael Jackson. Quem ela viu no quarto. Gente, Ó, vou falar o meu. O meu meme engraçado dessa semana são, tipo assim, eu não vi nada assim que eu fiquei, viciado em ver. Mas assim, quando eu quero tirar um tempo só pra ver TikTok, eu escrevo ou Valdirene, que era Tata Werneck na novela Amor à Vida, e fico vendo vários vídeos dela, ou escrevo Jennifer Lawrence, Funny Moments. A Jennifer Lawrence, aquela atriz, ela é muito engraçada e louca em sim. entrevista, ela causa, entendeu? Aí eu fico vendo, tipo, vídeos dela, eu acho que vale muito a pena. E você, João? O João não tem, né, Jô? Ele falou que não ia. Pô, não, na verdade, essa semana eu não consegui ver meme, porque eu tava fazendo 2 semanas de prova, de seminário na faculdade, mas pelo menos no meu Twitter a coisa que eu mais tô curtindo é coisa de gatinho. Sempre aparece uma foto de um gatinho, assim, fazendo alguma bobeira, e eu adoro. E no meu TikTok eu tô revoltado, porque só aparece, tipo, aprendendo a cozinhar e essas coisas. Eu acho um Só parece saco coisa hoje de em bolo dia. no meu agora. Mano, eu não tô mais aguentando isso. Aí eu tô até No pouco Tique? assistindo. O Tá, meu tipo, tá meio parecendo muita chato até. receita, mas é porque eu voltei a É, só gostar de cozinhar. receita. Ah, Vamos é? Nossa, eu de. odeio cozinhar, cara. Não tem Vamos de coisa que eu mais série e filme, odeio. então? Série e filme? Vamos, Vamos. vamos, vamos. Séries tô assistindo bastante nacional. Comecei a assistir aquela da Boate Kiss, mas eu chorei tanto nos 2 primeiros episódios que aí eu falei, Ai, não, não eu vou vou ver, parar não de vou assistir. ver. Não tive Falei, coragem não, Vou também. não ver. dá, não deu, sabe? Tipo, não é quando você vê o desespero da galera, dos pais, nossa, eu Ai, comecei a não vou chorar. conseguir ver. Mas aí eu assisti uma ótima que chama Rota 66, do Caco Barcelos. É porque eu adoro do Caco Barcelos. Aí eu fui e comecei a assistir. Super indico, quem gostar, é jornalístico e tal, sobre o caso da polícia que mata em São Paulo. Pelo menos eu gostei, né? A minha série que eu tô assistindo, que eu vou indicar pra vocês, é a nova série da HBO, The Last of Us. Eu comecei a assistir essa semana, já tem 3 episódios. Quando sair esse podcast, já vai ter saído o quarto. E assim, eu tô achando muito legal. É meio que no universo de um game, né? Um jogo, na verdade, que eles estão fazendo tipo
um live action desse jogo. E eu tô achando muito legal. Pra quem curte Game of Thrones e House of the Dragons, é essa mesma pegada, assim, de produção, assim. Então tá muito legal, tô gostando muito mesmo. É a minha É boa indicação pra mesmo? Eu queria vocês. assistir essa série. Jô, eu tô amando, você vai amar. Você que gosta de Game of Thrones também, você vai gostar muito. Nossa, eu Tô vou achando muito colocar então legal. pra assistir, porque a galera me falou que era de zumbi, aí eu falei, putz, zumbi eu já não gosto Na verdade, não muito. é só zumbi, na verdade é tipo assim, é um fungo, né? Tipo, é um fungo que ele, tipo, foi se mutando e se desenvolvendo. E aí ele começa a atingir certas pessoas. E aí essas pessoas vão meio que viram zumbi, sabe? É muito legal mesmo. Vale a pena Ah, assistir. tá. Vou colocar na minha lista pra ver depois. E Coloque, você vai você, gostar. Ale, qual que é o seu? O meu é uma série que se chama Falando a Real. Tem na Apple TV. É com Jason Segel, que fez How I Met Your Mother. Ele já fez vários filmes engraçados de comédia também. Ele é um ótimo ator, assim. Eu gosto muito dele. E é uma série muito legal, uma série muito leve, muito fofa de se assistir. Daquela, você esquece que, tipo, a vida tá rolando, sabe? Ele é, tipo, um psicólogo que a mulher dele morreu. Ele era, tipo, gostava dela, ele tem uma filha. Ele ficou deprimido, assim, e esqueceu da vida. Ficou, tipo, largado, assim, tipo, em depressão. E a filha dele, tipo assim, teve que passar por processo do luto sozinha. E agora ele chegou no estado deplorável, assim, que ele tá vendo que ele tem, tipo, zero contato com a filha dele e tal. E ele começa, tipo, tentar se reerguer, mas ele vê que vai ser difícil, tipo, de recuperar a confiança dela e tal. E fora isso tem o trabalho dele, que, tipo, ele parece que a vida dele meio que, tipo, ficou embarcada e que nem a dos pacientes dele, que sempre parece que não tinha um progresso nas consultas, porque ele também não tava conseguindo ser um bom psicólogo, assim, e tal. E aí ele começa a falar o problema das pessoas na cara, assim, tipo, ai, você é assim porque você é uma otária, você tem um relacionamento abusivo. Ai, você é assim porque você é um sem noção, não sei o que, não sei o que lá. Ai, você é assim porque você precisa descontar sua raiva. Só que nisso ele também se envolve em várias confusões e tal. E tem atores muito bons, tipo, tem Harrison Ford, que é um ator super consagrado. O elenco, tipo, é muito bom, assim, muito bem feito. A Apple TV investe pra caralho em série, assim, também. Então a qualidade da série é, tipo, muito boa. E também vi um seriado na Star Plus. É um reality show, na real. Muito legal, que chama The Come Up, que é, tipo, uma nova geração, traduzido para português, que tem, tipo, 6 personagens que são de Nova York, e aí, tipo, o reality show acompanha a vida deles, assim. Um cara é um cara preto, que ele é, tipo, estilista, e ele vai fazer 2 roupas pro Met Gala, e, tipo, acompanha esse processo, assim, tipo, ele tá em ascensão, então mostra como é um cara que, tipo, é um dos artistas, tipo, estilistas pra ficar de olho, assim, sabe? E aí ele tem todo esse corre, uma outra garota, é uma garota que ela foi consagrada, tipo, fotógrafa criança, meio que talento, assim, sabe? E agora ela já tá Sim. virando adulta, e ela quer, tipo, largar a faculdade e não consegue contar pra mãe dela, e quer viver do trabalho dela, da arte dela. Outra é uma mina trans que é atriz e tá, tipo, se apaixonou por um cara que é só um relacionamento aberto, ela quer um relacionamento fechado. Outra é uma gata trans também que tem um namorado trans, e os dois, elas não sabem se eles vão namorar ou não vão namorar, e eles estão, tipo, assim, ansiosos com isso. Aí tem um cara que é de um lugar super mais homofóbico dos Estados Unidos, ele vai pra Nova York, se assume bissexual, e tem um garoto que é brasileiro, que ele é modelo, que ele é muito bafo, super não binário. E aí ele conta, tipo, da trajetória dele, que ele acabou de um noivado, ele voltou, tá modelando lá, não sei o quê. E as histórias meio que se encontram, porque eles meio que são amigos, meio que se interligam, mas também cada um tem o seu drama bem pessoal, assim. E tem umas frases legais mostrando Nova York e tal, lembra muito São Paulo também, tipo, o rolê do centro. Muito bafo, vale muito a pena assistir. Nossa, quero assistir. E problema fútil? Alguém teve um problema fútil dessa semana? Você teve, Lê? Eu tive que acordar às 7h30 hoje. Eu não sei o que é acordar cedo. Eu não acordo cedo, eu Nossa! acordo 9 horas. Meu máximo é, tipo, meu mínimo é 9 horas. Antes é muito difícil pra mim. Eu não gosto de acordar cedo, eu tenho trauma. Ele foi só ter Por que ir pra quê? faculdade também, só, porque eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais, eu quero entrar de férias. E esse foi só meu problema também, porque de resto eu não consegui fazer nada essa semana. Problema fútil do João, ir pra faculdade. É. O meu problema fútil é eu não conseguir. Já são 3 shows do RBD aqui em São Paulo e eu não consegui comprar até hoje o show do RBD. Eu não aguento mais. Eventim, vocês estão péssimos, não tá dando. E esse tanto de cambista, é um tanto de pré-venda, não tá dando. Eu tive que fazer agora o cartão da pré-venda pra ver se eu consigo comprar na pré-venda de um possível show extra que ainda nem foi anunciado. Pelo amor de Deus, eu preciso desse ingresso, gente. Sério, achei Quando, sério. Achei quando sério, achei anunciou só problemas sérios. quando anunciou que ia voltar a RBD, eu só lembrava do Matheus jogando fora todo o álbum de figurinha dele. Jogando, isso não pode, isso é do diabo. Ele chorando, jogando fora. Ele
tinha tudo. Foi tipo um enterro mesmo das minhas coisas. Foi muito, esse dia foi muito legal. Foi um dos dias que me marca. Esse também, quando a gente matou o Matheus, assim, ó, com a faca e o ketchup. Falou pro meu pai que a gente tinha matado o Matheus. Jô, eu amo essa história mais que Cara, todo essa dia é que a gente chegar no muito meu pai. boa. Essa é muito boa. Quem que teve essa ideia? Eu não Eu, lembro, óbvio, foi eu você? sempre Nossa, só você tava nós matou dois o em casa. Matheus? Gente, meu pai tremia muito. Tipo, minha mãe fazia. Eu vou contar essa história. A minha mãe fazia faculdade à noite, né? E aí eu e o João ficava com meu pai. Na época eu não sei onde o Alexandre tava. Eu acho que o Alexandre devia estar na casa da nossa prima, da nossa tia, eu não lembro. Aí eu Não é lembro possível, eu que. acho que o Alexandre tava, não tava? Eu acho que o Alexandre não tava. Eu só lembro que, tipo assim, que a gente pegou um tanto de ketchup e lá em casa tinha uma faca muito grande de cortar carne, né? E aí a gente. Nem era ketchup, na Você verdade, João. Lembra que acredita minha que mãe. essa faca minha mãe me deu? Ela tá aqui na minha casa em Tá Alfândega. aí? Tá, ela já virou E ela nem tem lixo ponta, já. né? Ela nem tem Não, ponta, essa não, ela é faca horrível, mais. Eu acho que horrível. meu pai tirou a ponta dela depois desse dia, na época. E a gente era criança, a gente era criança. A gente era E aí muito tinha essa criança. faca, a gente tinha essa faca que a gente podia, meu pai usava pra cortar carne e tal. E aí minha mãe fazia faculdade à noite e meu pai ficava com a gente nessa época, né? E aí eu peguei uma camiseta branca e eu falei pro João Gabriel vestir. Aí minha mãe tinha um tubo, era um tubo bem grande, era tipo um tubo de protetor solar, assim, que tinha umas tintas vermelhas. Minha mãe é professora, né? E aí a gente pegou esse tubo, a gente começou a rasgar a roupa do João inteira, eu coloquei a roupa do João. Aí eu taquei um tanto de tinta no João Gabriel, assim, né? Lembra, João? Taquei um tanto de tinta no peito dele e tal, assim. E aí a gente Mano, rasgou a muito camisa e bom, colocou muito a faca bom. cheia de tinta vermelha, tipo, no peito do João. Aí o João Gabriel desmaiou, assim, no meio da cozinha. Aí eu comecei a gritar: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Que não sei o quê. Daí meu pai chegou: Matheus, o que você fez, ô filho? Que não sei o quê. Meu pai ficou louco, meu pai tremia. Gente, meu pai ficou branco, tão desesperado que foi. E o João Gabriel lá, o João Gabriel morto. O João foi um ótimo ator. O João Gabriel tinha que fazer um dos nossos vídeos de divulgação do podcast. Ele fez um ótimo ator, ficou lá morto. E eu com a mão cheia de sangue. O que eu fiz? O que eu fiz, pai? Você lembra, Pô, João? foi muito bom. Eu lembro que ele ficou desesperado, ele começou a chorar. Ele ficou, a gente tocava terror. São poucas memórias assim, mas eu lembro dessas também. Eu lembro quando você Eu afogou na lembro. piscina lá do sítio. Eu Cara, lembro, eu lembro desse dia da piscina do sítio. são memórias que me marcaram. Assim, essa do sítio também me marcou quando você Da, afogou. da piscina do sítio, foi da piscina do sítio da família do meu pai, né? Que tinha, tipo, uma Foi. lona, assim, a gente ficava É, que foi correndo em cima da correr em cima lona da e a lona lona. afundava. É, eu Foi isso lembro mesmo, disso. foi isso mesmo. Eu lembro disso. Nossa, mas aquele dia eu achei que eu ia morrer, de verdade. Eu já A quase da apaguei várias vezes lona. na piscina do sítio. Gente, então é isso. Esse foi o nosso podcast dessa semana. Agora tem um momentinho onde a gente vai dar nossos recadinhos, né? João, primeiro a gente quer te agradecer por ter participado. A gente te ama muito. Você é muito Pô, importante eu que pra gente. agradeço. Chama Nossa, eu tô muito, morrendo de João. saudade de vocês. Não vejo a A hora. Agora gente entrando de Muito também. férias em saudades. março. Vou tentar ir em São Paulo, passar pelo menos uma semana aí. Vou estar meio Vem E a corrido, mas vou sim. Blue? E a tentar ir. Blue? Pô, a Blue já foi embora, já voltou. Nossa, o dia que ela foi embora eu chorei pra Ela caramba. voltou com Porque quem? ela voltou de carona. Os meninos aqui de casa foram pra Caxambu, aí eles levaram ela na casinha e tudo mais. Já tá com a minha mãe. Ah, que fofinha. Pô, foi A Blue é ótimo muito, pra ela. Ela é a Blue é muito ótima. viajada, né? Ela é muito A Blue viajada. é muito Velho. popstar. Ela tá arrasando. Pô, todo lugar que ela vai, ela faz muito sucesso, mas também ela é sensacional. Jô, a gente chama muito, muito obrigado por ter participado. A gente espera que você tenha gostado. Você agregou muito pra gente o nosso papo e tudo mais. Pessoal, não esquece de seguir nosso Instagram lá. A gente sempre tá postando nossos vídeos de divulgação e tudo sobre os próximos episódios, todas as novidades que tá saindo. É @podirmãosdopop. É isso, galera. Esse foi mais um nossos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Beijo, tchau, Beijo, tchau. gente. Até mais, Alê. Tchau. Tchau, Mar. Amo vocês.